Olá, gente. Enfim, contextualizando, né? Meu nome é Ana Cristina e essa aula aqui, ela é uma leitura comentada, é uma aula sobre o livro do Ian Rothman e do Cary Cooper, chamado Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Então, o objetivo dessa aula é basicamente que a gente continue, né, na disciplina de Psicologia do Trabalho 2, prosseguindo, né, com as nossas discussões, nossos estudos nesse tempo de quarentena. E é isso, certo? Vamos começar agora a discutir um pouquinho no capítulo que fala sobre grupos, que é o capítulo 4 do livro, ok? Eu peço também que vocês aproveitem esse tempo para ler o livro, ok? Que vocês aproveitem para fazer uma leitura, porque, enfim, aí toda a aula vai fazer mais sentido, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar com a definição de grupos que o autor traz, certo? Grupos é uma reunião, eu coloquei aqui bem aqui no meu esquema. É uma reunião de duas ou mais pessoas interdependentes entre si e estáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que são pessoas que não trabalham sozinhas, ok? Como se um trabalho fosse influenciar o trabalho da outra pessoa. E é importante também que o grupo tenha estabilidade, ou seja, só porque em determinado momento em uma empresa duas pessoas trabalharam e se ajudaram entre si, isso não faz com que elas constituam um grupo. Para que seja considerado grupo, tem que ter estabilidade, ok? E claro, né? Não é considerado grupo, por exemplo, se numa empresa tem várias pessoas trabalhando, até que tem um objetivo comum, mas na verdade elas estão meio que trabalhando sozinhas, cada uma fazendo a sua parte. Isso também não seria um grupo, tá? Para ser grupo, elas têm que depender entre si, um trabalho vai influenciar o trabalho da outra pessoa, tem que ter estabilidade e tem que ter objetivos comuns, como eu coloquei aqui. São pessoas que vão estar, talvez, trabalhando em função da mesma meta, do mesmo objetivo, né? Dependendo do tipo de empresa que for. E por que o autor traz esse capítulo sobre grupos? Porque, na verdade, um grupo pode ser, dentro de uma empresa, uma fonte de grande motivação, de grande produtividade. Por exemplo, se a pessoa está dentro de uma equipe, de um grupo que motiva ela, que ela se sente bem, que ela sente que existe cooperação lá dentro daquele grupo, que ela pode contar com as pessoas que estão lá, ela normalmente se sente muito motivada no trabalho. E a produtividade dela sobe bastante. Mas também, quando isso não acontece, quando ela não se sente bem com as pessoas que trabalham com ela, quando ela sente que o ambiente é competitivo demais, ou então que ela não existe coesão, né, basicamente, a produtividade cai bastante. Por isso que o estudo sobre grupos chama bastante a atenção, tanto de gestores, administradores, como de psicólogos organizacionais. É muito importante ter esse olhar, tá certo? Importante também ressaltar, que eu coloquei bem aqui. O grupo ele pode ser formal ou informal. Por que a gente tem que levar isso em consideração? Grupos formais são aqueles grupos que a própria organização estrutura, né? Por exemplo, esse aqui vai ser o grupo dentro de uma empresa, né, que vai trabalhar com marketing, é o grupo do marketing. E esse aqui vai ser o grupo da contabilidade. Vocês vão trabalhar em função da contabilidade da empresa, lá. Esse aqui é o grupo das vendas. Enfim, uma divisão bem formalizada mesmo dentro de uma gestão. Mas também existem aqueles grupos informais, que às vezes os grupos informais têm inclusive mais influência dentro da empresa. Por exemplo, o autor traz um exemplo bem clássico, o grupo do almoço. Às vezes pessoas se aproximam, formam uma amizade e ficam combinando todo dia de almoçarem juntas, de conversarem sobre o trabalho e tal. Ou então tem aquele grupo que se reúne para um happy hour depois do trabalho. Esses grupos, eles têm bastante influência e a gente tem que estar atento para eles também, porque muitas vezes o que acontece no grupo informal tem mais relevância para a produtividade, para a motivação das pessoas, do que até o grupo formal.
Por exemplo, às vezes o grupo, vamos supor que o grupo formal dela é o grupo das vendas. Ela trabalha com vendas e tem os colegas vendedores, só que ela pode não ter uma boa relação com esses colegas, mas pode ser que a produtividade dela não caia e que ela não fique frustrada em função do grupo informal, porque ela pode, por exemplo, ter outros amigos dentro daquela empresa com quem ela se reúne, e aí é dali que ela extrai a motivação dela, a parceria dela com aquelas pessoas. Então, é uma coisa que nós, como psicólogos organizacionais, temos que ficar atentos, ok? Então, vamos tentar entender um pouquinho agora o que influencia o comportamento das pessoas em grupo, certo? Esse é um assunto que já foi largamente explorado dentro da psicologia. A gente tem aquele livro clássico do Freud, Psicologia de Grupo, e, enfim, tem uma disciplina na própria faculdade de Pitágoras, né, sobre psicoterapia de grupo, teorias de grupo e tal, e realmente muitas abordagens na psicologia, elas trabalham com grupos. E a gente pode abordar essa questão de diferentes vieses, né, digamos. Mas o que a gente vai tentar entender agora é realmente dentro do contexto da empresa, certo? O que vai influenciar o comportamento deste grupo dentro de uma empresa, dentro de uma organização, certo? E aí, vamos ver mais ou menos os fatores que influenciam as pessoas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui vendo essas influências internas, certo? Porque, de certa forma, eu acho mais simples e a gente pode começar por aqui. Vamos lá. Lembrando, certo? Todas essas influências que eu vou citar aqui ao longo da aula são pesquisas, tá, gente? Isso não quer dizer que a gente pode generalizar essas informações de forma alguma. Você pode perfeitamente pensar, na minha empresa é o contrário do que a professora está dizendo aí. Pode ser, certo? O que eu vou trazer aqui de informação é baseado em pesquisas e estatísticas, ok? Você pode perfeitamente estar fora da estatística. Então, vamos lá. Primeira influência interna. Quanto maior for a idade dos membros do grupo, mais a gente vai perceber atitudes de proatividade, atitudes de liderança e menos conformação. O que isso quer dizer? Quanto mais velhas forem as pessoas do grupo, no geral, mais elas vão ter iniciativa, mais elas vão ser ativas, mais elas vão dizer, isso daqui eu posso resolver assim, assim, assim. Quer dizer, elas vão ter mais iniciativa, certo? Ao contrário, pessoas mais jovens, elas tendem a depender mais de ordens, certo? Isso daí pode parecer bastante preconceituoso e você pode até dizer, mas eu não sou assim, eu sou jovem. Com certeza, né? Mas lembrando, são estatísticas, certo? Estatisticamente, pessoas mais jovens dentro de grupos, elas tendem a ser mais passivas. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atenta. Pode ser que o grupo dentro da empresa esteja com muita passividade, você esteja sentindo falta deles terem mais iniciativa. E pode ser por isso, talvez a gente tenha que mesclar dentro desse grupo membros mais velhos, tá? Outra coisa que também é característica que eu coloquei aqui. Quanto mais velhas forem as pessoas do grupo, elas vão ter menos conformação. Conformação tem a ver com seguir o que está sendo dito. Cegamente, talvez, sem questionar muito. Então, quanto mais velhas forem as pessoas, mais elas vão questionar. Elas vão ter mais iniciativa, elas vão ter mais proatividade, elas vão ter mais liderança. Mas elas não vão se conformar com tudo. Então, por exemplo, se for pedido para um grupo de pessoas mais velhas, faça isso. Existe uma boa chance de haver questionamentos com relação a isso que foi pedido. Se elas não concordarem, elas vão dizer, olha, por que você está me pedindo isso? Eu não quero fazer dessa forma, isso não faz sentido, isso é irracional. E quando eles são mais jovens, talvez por... Enfim, né, o autor não explica, mas pode ser por inexperiência, por insegurança. Os jovens tendem a se conformar mesmo com as regras, tá? E claro, isso aí vai variar de pessoa para pessoa e essas questões aqui são, no geral, estatisticamente, ok? Próximo fator de influência interna citado no capítulo é com relação a homens e mulheres.
Estatisticamente, novamente, certo? Não são todas as mulheres, mas elas tendem a se adequar mais às normas. Por exemplo, se é pedido um código de vestimenta tal dentro da empresa, estatisticamente as mulheres tendem a seguir mais. Elas entendem, se o código de vestimenta é esse, então eu vou seguir, certo? Os homens, em contrapartida, eles tendem a não necessariamente seguir todas as regras, certo? A burlar algumas coisas. Agora, claro, certo, gente? Isso é muito relativo, né? Eu, por exemplo, talvez dentro da minha forma de trabalhar, me identificaria mais com essa forma masculina, né? Eu não me adequo tanto às normas, né? Como vocês já sabem. Mas, no geral, as mulheres se adequam mais. Por isso é interessante a gente fazer, de certa forma, grupos mistos. Porque a gente mistura, né? Pessoas com perfis de maior adequação, pessoas com perfis um pouco mais, digamos, transgressores, né? Para equilibrar. A outra característica é que as mulheres elas tendem a se comunicar mais. Então, muitas vezes, dentro de um grupo que é composto, dentro de uma empresa, somente por homens, a gente às vezes percebe claros problemas de comunicação. Das pessoas, assim, não falarem direito as suas percepções. Isso pode se tornar um problema. Mulheres, no geral, são mais comunicativas e gostam de falar mais, de comunicar mais suas impressões, aquilo que não está bem, aquilo que está bem. E os homens, muitas vezes, falta esse fator de comunicação, que é importantíssimo. Inclusive, a gente vai discutir na próxima aula a importância da comunicação dentro da empresa, tá? Então, isso é importante também. Eu falei que é interessante que o grupo seja misto, certo? Porque a gente adequa, de certa forma, características que são estatisticamente mais masculinas, outras mais femininas. Porém, em grupos mistos, a gente tem que ter atenção especial para o fator da atração sexual entre os membros, certo? Que é algo que pode acontecer. Inclusive, né, vamos falar a verdade, pode acontecer inclusive em grupos só de mulheres ou só de homens, né? Mas o autor traz esse fator dentro do grupo misto. Por quê? Isso pode trazer complicações para o grupo. Se alguns membros do grupo forem, enfim, se atraindo uns pelos outros e, enfim, isso pode trazer complicações, sim. Não é que seja proibido, certo? Pessoas dentro de uma mesma empresa, elas podem se relacionar, inclusive é bastante comum. Porque, enfim, são pessoas que passam bastante tempo juntas, vão se conhecendo, é normal que elas surjam mesmo alguns relacionamentos. Mas quando isso acontece dentro do próprio grupo, a gente tem que ter, em geral, pessoas do RH têm atenção especial com essas coisas. Por exemplo, certo? Vou dar um exemplo do que pode acontecer, que pode ser meio complicador, certo? Eu tenho colegas que trabalham dentro de hospitais, né? Tanto colegas enfermeiros, colegas médicos. E uma vez, uma pessoa que era médica me contou sobre um lugar que ela trabalhou que era muito comum o médico, que era o chefe da equipe, se relacionar sexualmente tanto com as enfermeiras quanto com as médicas mais jovens, que acabavam de entrar e tal. Inclusive que esse médico tinha tentado dar em cima dessa minha colega, que é médica. E ela dizia que era péssimo, porque muitas pessoas ficavam competindo pela atenção desse médico, querendo ser mais atraentes, querendo, enfim, cair nas graças dele, né? Então, isso atrapalhava bastante a dinâmica do grupo, porque tirava o foco. Tirava o foco, que era justamente atender as pessoas, prestar um serviço de qualidade, e virava meio que... não posso nem dizer, né? Assim, mas virava uma coisa muito distorcida. Distorcia o sentido do grupo. Então, é por isso que a gente tem que ter atenção especial. Pode haver relacionamentos dentro de grupo? Sim, tranquilo. Mas a gente tem que ter cuidado quando vira uma coisa um pouco exagerada, certo? Porque isso pode atrapalhar de verdade. É outra coisa, né, também. Agora, saindo dessa questão homens e mulheres, falando de inteligência. Quanto mais inteligente for um membro do grupo, em geral, mais atividade vai ter aquele grupo, certo? Por exemplo, a pessoa que é mais inteligente, ela tende a usar a inteligência dela para resolver mesmo os problemas, para se propor a fazer mudanças positivas no dia a dia do seu trabalho.
Isso traz mais eficiência, né? Mais atividade, mais proatividade, mais autoconfiança também bastante importante, porque quando a pessoa que participa daquele grupo de trabalho tem confiança no que faz, ela se sente bem e ela tende a fazer mais. Agora, quando a pessoa não se sente confiante, quando ela está insegura com relação à qualidade daquilo que ela está fazendo, ela tende a fazer um pouco pior aquela sua atividade, certo? Também, líderes no geral mais inteligentes são mais eficientes na liderança, esses líderes tomam decisões mais racionais, mais interessantes, mais talvez incisivas em resolver os problemas daquela empresa. Outra coisa também, quanto maior a inteligência do grupo, menos eles vão se afetar por influências externas, talvez por competição, ou então fofocas, esse tipo de coisa. Eles vão se ater ao trabalho e vão fazer com que o grupo funcione de maneira adequada, certo? A inteligência é um fator muito importante, porém o autor traz: salvo as pessoas muito inteligentes, certo? Seriam aquelas pessoas, talvez gênios, superdotados, pessoas com altas habilidades, enfim, tem vários nomes para isso, né? E aí, por quê? Porque essas pessoas muito, muito inteligentes, elas tendem a ter uma certa inadequação social, baixas habilidades sociais, baixas habilidades de comunicação, problemas mesmo para se relacionar. Então, quando a pessoa é muito, muito inteligente, ela pode ser que o grupo não funcione de maneira tão harmônica, especialmente se ela for a líder do grupo, certo? Então, seriam esses pontos de influência interna, tá? Vamos agora passar para as influências externas, aqui. Que fatores externos podem influenciar no comportamento desse grupo? Primeiro, cultura organizacional. A gente ainda não discutiu nas nossas aulas sobre cultura organizacional. Não trouxe ainda uma definição. Mas, assim, trazendo já uma prévia para vocês, seriam aqueles aspectos que estão explícitos, certo? Mas também aspectos implícitos que influenciam o comportamento das pessoas naquele local. Então, por exemplo, para exemplificar essa questão da cultura, certo? Pode ser que no papel uma determinada empresa coloque assim: somos super cooperativos, valorizamos a escuta de todos, que mais? Valorizamos que todos se sintam bem acolhidos e respeitados na sua individualidade. Pode ser, porém, que a cultura, de fato, daquele lugar seja totalmente o contrário. Pode ser que tenha um clima assim, de muita competição. Pode ser que naquele lugar, culturalmente, as pessoas não escutem umas às outras, né? Então, a cultura organizacional iria um pouco mais para de fato o que acontece. Não necessariamente vai ser o que está no papel, nas metas ou nos valores da empresa, ok? Embora um bom planejamento de valores e de metas influencie também na cultura. Então, a cultura organizacional pode inibir ou facilitar o grupo. De que maneira? Por exemplo, isso que eu falei, né? Se o grupo possui uma cultura, ou se a empresa possui uma cultura de escuta, certo? De cooperação, de uns ajudando os outros e cooperando para aquele objetivo, aí pode ser que o grupo funcione melhor. Se o grupo corroborar com aquela cultura, se os membros concordarem com aqueles valores, aí a tendência é o grupo funcionar bastante. Isso, inclusive, é ajudar. É muito comum as pessoas dentro de empresas falarem: nossa, muito comum não, né? Mas assim, muitas pessoas dizem, né? Eu acho que o ambiente da minha empresa é bacana. Eu consigo trabalhar bem, é bacana lá, a gente se ajuda. Isso, em outras palavras, é a maneira dela dizer: a cultura organizacional é muito positiva. Isso facilita o meu trabalho. Isso me dá vontade de trabalhar, isso me motiva, isso motiva todo o meu grupo dentro daquela empresa, porque é muito bacana. Por outro lado, inibir, né? Talvez, infelizmente, mais comum ainda, né? São as pessoas reclamarem: olha, a minha empresa é horrível, eu não sei explicar o que é, mas assim, é péssimo, não me sinto bem lá, tem alguma coisa naquele lugar que me oprime, que eu me sinto mal, fico doido para ir embora. E muitas vezes é a cultura mesmo daquele lugar
que infelizmente está atrapalhando o desenvolvimento do trabalho do grupo que ela participa. E como é que a gente sonda isso, né? A gente tem, às vezes, como psicólogos organizacionais, temos que consultar mesmo as pessoas. Por que esse grupo não está trabalhando bem? O que está acontecendo? Como vocês estão se sentindo, né? Enfim. Outra influência externa. Planejamento das tarefas. Isso aqui é bacana também. Por exemplo, se a tarefa que você colocou para aquele grupo for muito difícil, certo? Vamos começar pelo difícil. Aí realmente o grupo não vai se desenvolver muito bem, certo? Eles vão ficar desmotivados, não vai ter um bom desempenho, porque a meta talvez está muito alta, está inalcançável e todo mundo desanima. Realmente, isso é compreensível. Inclusive é muito comum, né? Eu acho que até na própria sala, alguns alunos deram exemplo, acho que trabalhando com vendas, né? A empresa coloca uma meta de venda lá em cima para a equipe. Tá difícil demais, aí todo mundo desanima. Não acha que vai bater a meta mesmo, então as pessoas meio que se desmotivam para trabalhar. Isso não é legal. Porém, se a meta for muito fácil, as pessoas também vão se desmotivar. Isso é interessante. Por exemplo, se a meta, a pessoa perceber, rapaz, isso aqui, qualquer esforçozinho que a gente fizer, a gente vai bater essa meta. Tá muito fácil. A pessoa desanima, ela sente que não tem que se esforçar muito e aí acaba que o próprio grupo acaba não tendo desempenho muito bom. O ideal é quando for planejar a tarefa que seja difícil, de certa forma, seja algo que exige esforço, mas que não seja inalcançável, certo? Mas que, por exemplo, seja algo que as pessoas percebam que elas precisam trabalhar em equipe, que elas precisam se ajudar, que o esforço de todas é muito importante. Então, quando a gente for planejar a tarefa, é interessante levar isso em consideração. Em seguida, tem a estratégia organizacional. O que seria a estratégia organizacional? É um pouco do que eu falei com relação à cultura, mas seriam as metas, os valores daquela empresa, né? Que geralmente as empresas, inclusive hoje, colocam em cartazes mesmo, espalhados, pedem que os funcionários conheçam, né? Então, os funcionários e as pessoas que estão dentro dos grupos, eles tendem a funcionar melhor, certo? Em grupos, quando essas missões e essas metas, esses valores são compartilhadas e aceitas, ok? Ou seja, quando elas de fato conhecem quais são as metas dessa empresa. Tem empresa, gente, que infelizmente é muito desorganizada nesse ponto. Que o funcionário está lá trabalhando no grupo, mas ele não tem a menor ideia de qual é a meta. Ele sabe que tem que vender, mas ele não sabe o quanto precisa vender para bater a meta, ele não sabe muito fruto do seu trabalho, é uma coisa até um pouco alienada. Isso não é interessante para o trabalho em grupo, certo? É importante o funcionário que está dentro daquele grupo conhecer qual é a meta. E que ele aceite também, isso é muito importante. Porque, por exemplo, se a meta for... deixa eu pensar aqui. Se a meta for vender tantos produtos, certo? 100 produtos. E o funcionário já, por algum motivo, não compartilhar, né? Não concordar, ele achar ou que está exagerado, ou que está errado, que não é assim que faz. Aí não vai ser bom o andamento do grupo, certo? É interessante o funcionário conhecer as metas e as missões e a missão da empresa, que ele aceite, né? Um exemplo que eu acho que eu dei numa aula, no encontro que a gente teve, foi que, por exemplo, se a missão da empresa é vender armas, por exemplo, vender armas para defender o cidadão de bem, e o funcionário que está lá não concordar com essa missão, ele não aceita isso vai contra os valores dele, aí uma pessoa como essa dentro do seu grupo, a tendência é o grupo não funcionar muito bem, porque ela vai acabar boicotando, ela não vai se sentir bem, ela não vai se sentir motivada, e isso vai afetar o grupo como um todo, certo? Outra coisa importante de influência externa. É importante que haja feedback do desempenho do funcionário, certo? Ou seja, não do funcionário, certo? Porque a gente está falando de grupo. Do grupo, por exemplo, se esse grupo que trabalha com marketing conseguiu, vamos supor, tantas visualizações e curtidas numa rede social, certo? É importante que esse grupo tenha um feedback do desempenho,
poxa, vocês foram ótimos, vocês atingiram a meta, ou então faltou pouco para atingir a meta, vamos na próxima vez melhorar. Enfim, tem que ter um feedback. Se o grupo não ficar recebendo constantemente feedback do seu desempenho, a eficiência do grupo vai cair, porque eles vão perder um pouco a noção de para que eles estão trabalhando, certo? Eles precisam constantemente, os grupos em geral, receber feedbacks. E é importante, muita empresa negligencia essa parte aqui. Vamos lá, recompensas e reconhecimento. É importante também que a gente falou no capítulo de motivação, que é o capítulo passado, é importante recompensar e reconhecer quando as pessoas atingem as metas e quando elas fazem um bom trabalho. Só que quando a gente fala de grupos, é melhor, certo? Em uma empresa que trabalha com grupos, é importante que o reconhecimento seja grupal, não individual, certo? Por quê? Porque a gente quer que o grupo inteiro se ajude. Então, se eu vou começar a reconhecer e recompensar pessoas específicas, aí talvez isso vai começar a gerar competição dentro do próprio grupo e não é isso que a gente quer. A gente quer que o grupo coopere, que as pessoas tenham cooperação entre si, coesão, enfim. Então, a gente tem que recompensar o grupo como um todo. A gente falou aula passada de alguns tipos de recompensas. Por exemplo, algumas empresas trabalham com recompensas do tipo restaurantes, certo? Por exemplo, se essa equipe, se esse grupo bater tal meta, vocês podem ir para um restaurante juntos, né, comemorar. Por exemplo, um rodízio de carnes, né? Eu conheci já algumas empresas em Fortaleza que trabalham com esse tipo de recompensa. Quando conseguem concluir um projeto e tal, e o resultado é bacana, eles vão para um restaurante bacana mesmo. Não pode ser também algo muito ruim, né? Mas um restaurante bacana, às vezes fazem até uma parceria com esse restaurante, para que o grupo inteiro seja recompensado, tenha uma confraternização bacana. Outras empresas trabalham com recompensas do tipo, alguns tipos de bônus de fim de ano, por exemplo, o grupo, todas as pessoas do grupo ganham uma viagem, ou então, uma diária de um hotel. Algumas empresas trabalham por aí, certo? Mas o que é importante? Que seja grupal, certo? Não recompensar um membro individualmente, mas o grupo como um todo, para incentivar que as pessoas trabalhem juntas, ok? Algumas influências também com relação ao ambiente, né? Que é uma coisa que parece óbvia, mas às vezes é negligenciada. Primeiro, é importante que o ambiente onde o grupo funciona, que ele seja confortável, ok? Obviamente, se o ambiente for péssimo, se for quente, ou então se for um ar-condicionado muito gelado, se for um ambiente sujo, mal iluminado, perigoso, enfim. Se o ambiente não for confortável, o grupo vai tender a não funcionar muito bem, ok? Isso aí é até meio óbvio. Não precisa ser nem psicólogo para saber. Mas uma característica interessante, o autor traz que o grupo funciona melhor. Primeiro, é importante que todos os membros daquele grupo estejam fisicamente próximos entre si, ok? Não, se eu quero que pessoas dentro da minha empresa trabalhem juntas, cooperando entre si, elas têm que estar perto uma das outras. Se elas não trabalham, às vezes, gente, a empresa cai no absurdo de querer que exista um grupo, mas que sequer trabalham no mesmo horário. Eles não sequer se vê fisicamente, ficam se falando basicamente por grupo de WhatsApp. Olha, isso tende a não dar muito certo. O ideal é que elas estejam fisicamente próximas, ok? A não ser que seja um modelo de empresa, que é o que tem acontecido hoje, certo? Bem assim, home office, todo mundo trabalha na distância. Mas assim, no geral, empresas tradicionais precisam colocar seus funcionários que participam do mesmo grupo de maneira próxima, ok? Não precisa ser todo mundo colado, tá? Mas é interessante que eles estejam próximos para poder conversar mesmo sobre o trabalho, fazer sugestões, né? Porque nós queremos é que um ajude o outro. E o autor traz um dado interessante. É interessante que eles estejam face a face. O que isso quer dizer? Que eles consigam se ver fisicamente mesmo. Então, isso é algo a se levar em consideração, tá? O que mais?
com relação a autoridades do grupo. É importante que elas sejam claras e reconhecidas, certo? Por que a gente tem que ressaltar isso daqui? Porque às vezes a empresa não escolhe muito um líder do grupo, certo? Que pode acontecer, certo? Por exemplo, vocês são a equipe das vendas. Tá aqui a meta de vocês, se ajudem, né? E não escolhe meio que um líder, uma pessoa que vai ficar mais à frente, né? Organizando, mediando conflitos, enfim. Isso pode provocar uma certa desorganização, certo? No geral, as pessoas preferem ter uma liderança. Não é simplesmente para ficar obedecendo ou sendo passiva, não, porque é mais confortável você ter uma pessoa que claramente tem a responsabilidade de organizar algumas coisas, de mediar algum conflito. Então é importante que essa autoridade seja clara, certo? Não precisa ser uma pessoa que tem, enfim, agora você vai mandar em todo mundo aqui. Não seria isso, mas é muito mais no sentido de organizar mesmo algumas coisas, ok? E reconhecidas, certo? Porque não adianta também você escolher uma liderança para aquele grupo de vendas, por exemplo, aleatório, ó, unido unité, vai ser você. E claramente aquela pessoa não ter nenhuma habilidade de liderança, aí ela vai estar só no papel, né? Como líder, na prática, ela não vai ser líder coisa nenhuma. Então é importante que seja escolhida uma pessoa com habilidades mesmo de liderar, de mediar conflitos, de comunicação, tá? Para que ele seja de fato a liderança reconhecida pelo grupo. Que muitas vezes, né, precisa ressaltar, acontece de a empresa dizer, ó, o líder é X, é fulaninho. Mas, na verdade, todo mundo do grupo, toda vez que acontece um problema, se reporta para outra pessoa, porque sabe que o fulaninho que a empresa escolheu não resolve nada. Né? Então, acaba que outra pessoa se torna o líder reconhecido. E isso pode dar confusão dentro do grupo, tá? E, por fim, né, de influência externa. Relações intergrupos. Porque, por exemplo, né, dentro de uma empresa é comum existirem muitos grupos trabalhando simultaneamente. Por exemplo, se for uma empresa grande, podemos ter vários grupos de vendas, grupo A, B, C, D. E aí, muitas empresas trabalham com a técnica da competição. Né? Vamos ver qual é o grupo que bate mais metas, que faz mais vendas, enfim. Isso pode não ser interessante, certo? Por quê? O que os estudos indicam com relação a essa estratégia da competição? Se você incentivar demais a competição dentro da empresa, sim, pode ser que um grupo vá se sobressair, ok? Mas a tendência é aos outros grupos que não conseguiram se sobressair, que eles fiquem muito desmotivados e comecem a piorar gradativamente cada vez mais o seu trabalho. Então a gente tem que ter cuidado com essa estratégia da competição. Você pode até utilizar um pouquinho de competição para motivar, né? Aquela coisa para dar, enfim, para lançar aquele espírito esportivo. Mas em excesso, por exemplo, vamos supor que a equipe A, B e C sempre ganha a equipe A. A B e a C vão ficar muito tristes, muito chateadas, vão pensar, a gente não ganha nunca, nunca vamos ganhar essa recompensa, nossa equipe é um saco, por que eu estou nesse grupo totalmente sem futuro, enfim. Isso não é bacana, certo? Então a gente, no geral, tem cuidado com... Tem outras estratégias que podem ser mais interessantes do que a competição. Inclusive, a gente pode trabalhar para que os grupos cooperem entre si, não necessariamente fiquem competindo, mas assim, que eles, no possível, tentem se ajudar. Por exemplo, se o grupo A sempre bate a meta, eu posso também recompensá-lo por fazer algum tipo de atividade em conjunto com o grupo B, que talvez não esteja conseguindo bater as metas, que eles se aproximem, que eles tentem dar dicas, né, ajudar. Isso seria mais interessante. Vamos lá, para a segunda parte. Estrutura do grupo, certo? Quem estudou comigo na disciplina de teorias e técnicas de grupo, aqui na faculdade, sabe que eu já passei mais ou menos um tipo de estrutura ideal para grupo psicoterapêutico, certo? Esse tipo de estrutura não vai coincidir com o melhor tipo de estrutura de grupo para a empresa, tá? Porque os objetivos são diferentes. Por exemplo, na questão da composição. Se eu quero o grupo mais eficiente possível,
É interessante que eu coloque pessoas muito semelhantes entre si ou pessoas muito diferentes, né? Qual é a melhor opção? Se fosse um grupo psicoterapêutico, eu iria querer colocar pessoas bastante semelhantes, certo? Por quê? Porque eu ia aumentar a identificação entre os membros, aumentar o sentimento de confiança, eles iriam ter mais motivação para confiarem, né, suas questões uns aos outros, mas em um grupo de trabalho, a gente quer que o grupo seja heterogêneo. Por quê? Por isso que eu coloquei aqui em cima, certo? Porque eu quero que tenham homens e mulheres, né? Porque eu entendo que estatisticamente eles vão se comportar de formas diferentes. Eu vou querer diferenças de idade, porque eu vou querer pessoas com mais iniciativa, mais liderança, mas eu também vou querer algumas pessoas que simplesmente obedeçam às regras, porque às vezes é importante. Eu vou querer pessoas mais inteligentes, com certeza, mas talvez pessoas com menor inteligência, por que não, né? Também vão contribuir à sua maneira. Ou seja, eu quero que o grupo seja heterogêneo, de forma geral, tá? Porém, eu tenho que ter um cuidado. Se for heterogêneo demais, isso pode gerar conflitos e baixa coesão. Então, muitas vezes, se a equipe responsável pela gestão da empresa perceber que grupo tal ficou muito heterogêneo, pode ser que eu precise desfazer esse grupo e refazer outra composição, certo? Porque, enfim, a empresa pode perceber que dali não vai sair nada não, tá? Baixa coesão significa dizer que pode ser que a pessoa tenha aquele sentimento de esse grupo não tem nada a ver comigo, nada a ver. Eu não tenho nada em comum com essas pessoas, eu nunca seria amiga dessas pessoas, eu não concordo com a forma de trabalhar dessas pessoas. E aí a coesão fica muito baixa, certo? Então vamos nos ater a esses princípios. Heterogêneo, porém, atento para ver se isso não gera conflito. Se gerar, desfaz, faz outro grupo, ok? Tamanho do grupo, certo? Isso é bastante interessante. É interessante, primeiro, que o grupo, vou pular para cá, certo? Que ele não seja grande. Por quê? Porque o grupo grande, primeiro, aí a tendência é ter baixa coesão, certo? Se o grupo for grande demais, ao ponto de, sei lá, eu quero formar um grupo de vendas, boto 50 pessoas, pode ser que aquelas pessoas nem se conheçam entre si. Então a cooperação vai ser baixa entre eles, não vai existir de fato um grupo, talvez. Talvez seja um bando de pessoas trabalhando individualmente e supostamente sendo um grupo, mas não seja mesmo. De fato, pessoas que cooperam entre si, que se ajudam, né? Então, não vou querer grupos excessivamente grandes por causa disso. E também existe o fator da indolência. Indolência, gente, é um nome que a gente dá para a pessoa que não trabalha mesmo, não faz o trabalho, que enrola, que empurra com a barriga, que se escora nos outros. Então, um grupo maior, ele tende a ter mais indolência. Ou seja, como fica um pouco difícil de identificar o que cada um fez, a tendência é mais pessoas se escorarem mesmo, não fazerem porque vão perceber que isso não vai ser reconhecido, ok? O ideal é que o grupo seja relativamente pequeno. O autor sugere que o número ideal é de 4 a 10 membros, certo? Ou seja, é um grupo pequeno, né? Eu acho que muitas empresas nem seguem tanto esse número, exatamente. Mas eu coloquei aqui 5 a 7 por quê? Porque também tem outro dado interessante, né? O autor percebeu que os grupos ímpares funcionam melhor do que os grupos pares. Não me pergunte por quê, certo? Isso são dados estatísticos, né? Mas imagino eu que pode ter a ver com o fato de não formar panelinha, né? Ou então duplinha. Não sei se é isso não, certo? Mas então eu coloquei número ideal 5 a 7 para ficar ímpar, certo? Ou então 5 a 9, estaria bastante ok, tá? Com relação aos papéis, é importante que cada um saiba o seu papel dentro do grupo, certo? Que não fique ninguém meio que sem, entre aspas, sem ter o que fazer, certo? E é importante que esse papel não seja algo abstrato, certo? Mas que seja algo diretamente relacionado com a tarefa que aquele grupo tem que realizar. Por exemplo, é o grupo das vendas, então você fica responsável por contactar os clientes, você fica responsável por fazer um certo tipo de atendimento pós-venda, né? Saber se o cliente ficou satisfeito. Você fica responsável por
organizar um material para despachar, enfim. Algo mais ou menos assim, bem voltado para a tarefa mesmo. Quando o grupo, às vezes é muito assim, todo mundo faz um pouco de tudo. Pode ser que funcione, certo? Mas existe uma boa chance de não funcionar, porque fica muito solto e ninguém entende exatamente o que tem que fazer. E acaba aquela velha confusão que a gente quer evitar. Uma pessoa fazendo demais, levando tudo nas costas, e o resto do grupo fazendo pouco. Isso acontece quando cada um não sabe o seu papel. É importante que cada um saiba exatamente o que precisa ser feito, que isso não fique muito solto. Mas claro, com flexibilidade, né? Como é um grupo, as pessoas vão se ajudar. É normal que elas se ajudem, é importante. Só não pode ser solto demais, tá? Enfim, todos os grupos têm as suas normas, certo? É normal. Por exemplo, que nesse grupo nós nos encontramos com relação ao nosso, né, de aulas. Nós nos encontramos nas sextas-feiras, mais ou menos de 8 às 11 da manhã, certo? Isso é uma norma inclusive explícita, tá? Outra norma cabe ao professor preparar a aula e aos alunos estudarem e prestarem atenção. Explícito também, certo? Mas tem também algumas normas implícitas, que também são importantes. São aquelas normas que a gente não vai falar, mas que existem. Por exemplo, a gente não vai se desrespeitar, a gente não vai, basicamente, fazer farra no meio da aula, né? A gente vai realmente tentar trabalhar, tentar focar no aprendizado. Outra norma implícita, eu não vou perseguir vocês, eu não vou ficar dando nota baixa aleatoriamente. Enfim, todo grupo tem normas, certo? E é interessante que, enfim, os membros do grupo estejam conscientes dessas normas, tanto implícitas como explícitas, para evitar confusão, certo? E para finalizar aqui a nossa aula, eu coloquei aqui os estágios de desenvolvimento do grupo. O autor ele termina o capítulo falando sobre uma teoria, sobre esses estágios. Agora sim, ele mesmo coloca que esse estágio aqui de desenvolvimento bem bonitinho, isso não vai acontecer em todos os grupos e que, enfim, não é algo necessariamente que você vai observar em todos os lugares, tá? Mas a título de conhecimento, eu vou passar para vocês. O primeiro estágio de desenvolvimento de um grupo é a formação, certo? Vou escolher os membros, olha, vocês vão ser a equipe X, vocês vão trabalhar com tal objetivo, vocês vão fazer tal coisa, certo? Então, é um momento em que, no geral, certo? No geral, as pessoas têm expectativas positivas, elas têm aquela adrenalina. Nossa, eu vou participar de um projeto novo na minha vida. Vou me dedicar a algo diferente. Será que vai ser bom? Será que vai ser bacana? Será que eu vou gostar das pessoas? Será que eu vou fazer boas amizades? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que vou aprender coisas bacanas para minha vida? Então, nesse estágio de formação, no geral, os sentimentos são positivos. Só que em seguida, depois que o grupo se forma, né, que ele ainda está no seu estágio inicial, já está formado, mas ele começa, certo? Vamos supor que talvez seja o primeiro mês, segundo mês, né? Em seguida, o grupo entra num estágio de conflito, que seria talvez a adaptação. Porque ele justamente vai perceber que essas expectativas positivas que eles tiveram nesse estágio aqui não correspondem muito com a realidade. Que é a realidade de qualquer grupo, de qualquer trabalho, de qualquer coisa na vida, né? Vamos combinar. É justamente que às vezes é difícil, às vezes é complicado, às vezes falta material, às vezes não dá certo, às vezes eu não gostei desse meu colega, não lido bem com ele não lida bem comigo, lá. Enfim, nós temos esse estágio de conflito. No geral, é um estágio do grupo em que a gente percebe que as pessoas elas ficam muito chateadas, elas reclamam bastante, ficam, que saco esse trabalho aqui, não tô feliz, não tô gostando, que absurdo, não pensei que era assim, né? Enfim. Em seguida, nós temos um estágio intermediário, que passado esse momento de conflito, né, a gente entende que as pessoas se adaptaram, ok? Que é por isso que a gente chama normalização. O grupo se adaptou, viu as expectativas positivas, viu que a realidade não era essa e que, de certa forma, se adequou, né? Conseguiu aprender a lidar um com o jeito do outro. E nesse período,
existe uma grande produtividade, certo? A gente começa a ver um acréscimo da produtividade. Até aqui não tem muita produtividade não, mas aqui começa a aumentar, certo? Em seguida, a gente vê um ápice de produtividade no grupo, né, que é o estágio de execução. As pessoas já estão bem adaptadas, elas começam a aumentar, né, sua motivação e, enfim, e a ultrapassar alguns sentimentos negativos que elas tiveram ao longo do processo. E o autor coloca, né, muita energia no grupo é canalizada para a execução da tarefa. Por isso que a gente chama de fase de execução. E em seguida, a gente tem a fase da separação, né, que talvez seria... Nem toda empresa vai ter esse momento de separação muito claro, né? Mas seria um momento de queda de produtividade. Por exemplo, se esse grupo vai se dissolver depois da meta ser atingida, aí a tendência é alguns ficarem desanimados, porque o grupo vai se acabar, enfim. E a gente tem, às vezes, uma queda de produtividade bem aqui, tá? Mas, no geral, as empresas... O que a gente vê nos grupos, né? A gente vê momentos de conflito, a gente vê momentos de normalização, a gente vê momentos de execução. Aí, quando um membro do grupo sai, é demitido, pede demissão, a gente vê uma queda de produtividade, né? Porque está acontecendo a separação. Quando existe um novo dentro da empresa, troca a gestão, troca, sei lá, o ambiente de trabalho, a gente às vezes vê tudo do começo de novo, uma expectativa, uma animação. Então, a gente vê que os grupos nas empresas, eles flutuam bastante, né, nesses momentos aqui. Não é tão linear assim. E é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que é uma adaptação para todo mundo, né? Conseguir, enfim, seguir esse modelo, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir desenvolver, sim, um trabalho bacana, tá? Mesmo à distância. E qualquer dúvida, né? Vocês podem enviar um e-mail ou então pelo próprio AVA, tá? Vocês podem mandar que a gente discute, tá bom? Abraço a todos!